Olá a todos, sejam bem-vindos ao programa Seu Direito em Pauta, onde você irá aprender um pouco mais sobre os seus direitos e sobre como administrar as suas finanças. Eu sou Elisiane Moreira, apresentadora, advogada e educadora financeira, e hoje eu recebo aqui em nosso estúdio Nadine Soder, que é advogada especialista em direito de família, para conversarmos sobre as implicações legais do divórcio. Seja muito bem-vinda, doutora Nadine. Obrigada, Elisiane. Fico muito feliz pelo convite e é sempre importante a gente poder trazer à tona essas questões que envolvem direito de família, que são tão próximas da gente no dia a dia, né? Fazem parte da sociedade, com certeza. Extremamente importante. Todo mundo tá ali, né? Envolvido de certa forma, com certeza. Doutora, quais são os principais motivos que levam hoje um casal a se divorciar? Então, hoje a questão das motivações, elas não são muito de cunho legal, elas são mais questões por desavenças, às vezes uma questão de convivência, questão também financeira, acaba gerando conflito e se torna insustentável a relação. Então, hoje, você não tem mais que permanecer no relacionamento que não está sendo agradável para você, né? Então, você tem essa opção, né, legal de se divorciar e de se desvincular e poder seguir, né, com o seu caminho. Então, acho que as principais implicações ali, os motivos do divórcio são estritamente de cunho convivência e questão financeira. Acho que são os principais que hoje a gente vê no dia a dia, né, trabalhando na área. E a questão financeira se destaca, então o problema financeiro ele não é só sobre o saldo da conta, não. Ele pode acabar com o casamento, né, doutora? Exatamente, porque qual é a questão financeira ali que envolve? Muitas vezes alguém, tô investindo mais, tô me dedicando mais, então principalmente a gente vê questões às vezes do lado feminino também, de estou me doando para casa, estou me doando para o relacionamento e de contrapartida vejo apenas um retorno financeiro que para mim não é mais suficiente. Perfeito. Então a gente vê muito divórcio se caminhando por causa desses motivos em específico. Por essas discordâncias. Exato, exato. E quais são os diferentes tipos de divórcio existentes no sistema jurídico brasileiro e como eles se diferenciam? Hoje a gente tem duas modalidades, tá? A gente tem o divórcio consensual e o divórcio litigioso. O consensual, ele vai também se dividir em duas ramificações. A gente vai ter o consensual judicial e o consensual extrajudicial. O consensual judicial, ele vai ser quando? Quando a gente envolve direito de criança. Então, quando o casal ele vai ter filhos menores de idade, por mais que ele tenha um consenso, né, que a gente tenha um divórcio consensual, que eles estejam de acordo, a gente vai ter que ir para a via judicial, porque a gente vai ter o Ministério Público ali como intervindo, representando a criança. Sim. Então, a gente vai ter que caminhar, mesmo tendo um consenso, para um divórcio judicial, para o juiz, para o promotor analisarem se a criança está com os direitos tutelados e efetivamente homologar esse divórcio, tá? A questão de guarda, visita, pensão. E o divórcio extrajudicial consensual é quando as partes estão de acordo e não têm filhos menores. Então, é simplesmente para decretar o divórcio e partilhar os bens. Então, você pode fazer diretamente no cartório. Não tem a necessidade de você envolver o judiciário. Estamos de acordo que não queremos mais manter essa relação e estamos de acordo na divisão dos bens, vamos até o cartório, fazemos o divórcio extrajudicial e resolvemos muito mais rápido e mais fácil. Perfeito. A outra modalidade é a litigiosa, que é quando a gente tem o conflito. Então, a gente não chegou num consenso, seja a questão de partilha de bens, seja o outro não aceitar o divórcio. Então, muitas pessoas às vezes ficam com essa dúvida. Doutora, se não aceitar o divórcio, o que eu faço? Hoje, o divórcio é um direito potestativo. Você tem o direito de não estar mais naquele relacionamento. Então, o que você vai fazer? Você vai simplesmente pedir o divórcio. É claro que daí a esfera consensual não vai mais existir. Claro. A gente vai ter que ir para o judicial. Mas é um direito teu de não estar mais naquele relacionamento. Perfeito. Aí você vai dar o andamento no divórcio judicial litigioso, que vai resolver, né, efetivamente o judiciário vai resolver o conflito entre as partes. Então, e que tende a necessariamente levar um tempo a mais. Com certeza. Um desgaste maior, obviamente, porque já existe ali um litígio, né? Exato. Claro. Quais seriam os maiores motivos aí que levariam um litígio hoje de divórcio ali para que ele não seja consensual? Principalmente a questão de bens. As pessoas acham que é filho, tá? Mas a gente vê a questão da resolução da guarda, da pensão, mais fácil do que às vezes a questão financeira. Muitas vezes a gente tem o início ali, a pensão, a guarda, tudo estabelecido, mas o financeiro, a partilha de bens que ali dá aquela segurada no consensual e a gente acaba não tendo outra opção senão o litigioso. Claro. Então, acho que essa é a principal questão ali.
quando, além de ser a causa, também exige muitas vezes um desgaste maior até nessa hora do divórcio. Com certeza, o que acontece? O divórcio consensual hoje, se tu for fazer o extrajudicial, é rapidíssimo, né? No cartório uma você formalização faz só. E quando você vai pro divórcio, até mesmo o consensual que tem filhos menores, a gente vai fazer o termo de acordo, vai levar pro juiz homologar, em torno de 60, no máximo 90 dias tu consegue resolver. É relativamente rápido. Um divórcio judicial hoje, te digo, 2 anos a 3, ele é extremamente demorado. E a gente vê bastante questões assim que realmente não tem como a gente agilizar. São questões pontuais que não dependem exclusivamente da parte ou do advogado, são questões realmente do tempo do processo. Sim, perfeito, perfeito. E, doutora, quais são os direitos e deveres de cada cônjuge durante o processo de divórcio? Olha, a questão de direito, agora eu vou trazer a principal do advogado. Depende. Boa. Depende. Cada caso a gente vai ter, um direito específico, Mas que nem eu mencionei, o direito de divórcio, ele é um direito potestativo. Então, você quer se divorciar, esse é seu principal direito. Você não depende do aceite da outra parte. Além disso, se você tem filhos menores, o direito à pensão, à convivência, as visitas, a questão da guarda, isso tudo são direitos também, bem como a partilha dos bens. Então, eu vou me divorciar, tem muitas pessoas que fazem aquela pergunta também. Mas eu saí de casa, eu vou ter direito aos bens? As pessoas têm dúvida. Sim, os bens vão ser tutelados conforme o regime que vocês escolheram. Então, não tem problema você sair de casa, não tem problema você querer se divorciar, você vai ter o seu direito ali assegurado. Então, tudo que está estabelecido na nossa legislação vai ser prezado no momento do divórcio. Questão de deveres, o que eu mais vejo? Evitar atos protelatórios, entende? E principalmente a questão das ilegalidades, às vezes tentar ir por uma via só para ganhar tempo ou só para evitar alguma coisa. Então eu acho que as partes e também os advogados têm que prezar por isso no momento do divórcio para facilitar também e agilizar. Perfeito. Aí a gente talvez tenha um processo um pouco mais ali rápido. Mais célere, perfeito. E como que é feita essa divisão de bens em um divórcio, especialmente quando não há um acordo prévio, questão litigiosa aí entre as partes? A gente vai depender do regime de bens exclusivamente. Perfeito. Cada regime de bens vai trazer uma forma da gente partilhar. O regime mais comum hoje é o da comunhão parcial de bens, tá? Que ele vai ser o regime da maioria dos casamentos hoje. Se você não escolhe um regime, é escolhido para você o da comunhão parcial de bens. Na questão da união estável também. Mas eu tenho uma união estável e não tenho um papel, não tenho ali documentado. Eu vou ter direito? Vai aplicar para você o regime da comunhão parcial de bens. Esse regime ele vai dizer o quê? Tudo aquilo que você adquirir durante o relacionamento de forma onerosa vai ser dividido igualmente entre vocês. Então, 50% para cada um. A gente vai excluir o quê? Doações, herança, bens que já eram particulares antes da união começar. Então, tudo isso a gente exclui porque efetivamente é de cada um, né? Perfeito. Agora, tudo aquilo que vocês comprarem durante a relação vai dividir. Então, por exemplo, eu tinha um carro antes da relação, entrei no relacionamento, a gente ficou com aquele carro, a gente terminou. Aquele carro é um bem particular meu. Agora, durante a relação, nós compramos uma casa. A casa é um bem comum do casal, a gente vai dividir 50% para cada um. O que as pessoas têm muita dúvida é a questão de assim, comprei um carro e durante o relacionamento eu troquei por um melhor. Então, ele era um bem particular meu e depois ele passou a ser um bem do casal. Como que eu divido? Ou eu dei uma entrada com carro, vendi o carro, comprei a casa. Como é que eu vou fazer a divisão? Nesse caso, você vai, vamos supor ali, o carro valia 50 mil reais. Eu entrei com esse patrimônio particular meu. Durante o relacionamento, a gente pegou, por exemplo, 50 mil de entrada numa casa ou comprou um carro de 100 mil. Compramos, melhoramos ali o bem, ele é comum do casal. Perfeito. Na hora que você vai fazer a divisão, você vai descontar os 50 mil que você trouxe de patrimônio particular, então ele vai voltar para você, e os outros 50, por exemplo, que você investiu, você divide entre o casal, 25 cada um. Então, por exemplo, eu entrei com o patrimônio, eu vou ficar com 75 mil dessa divisão e a outra pessoa com 25. Então, a gente vai tratar cada peculiaridade de cada caso. Sim. Não, muito bom. Eu ia falar do outro regime mesmo, do regime universal, que acho que é interessante. Não é o mais comum hoje em dia. Não. Né? Mas ele era muito comum antigamente, que ele era regra no Código passado. O da comunhão universal de bens é o quê? Eu sempre brinco que ele é tudo de todo mundo. Tu vai entrar bem particular, vai entrar herança, vai entrar doação, tudo. Então, você vai ter uma mistura ali. Não existe mais um bem particular, é bem do casal. Então, vocês vão dividir igualmente entre os dois tudo.
né? Então ele tem essa questão dele ser até, digamos, mais fácil, porque não vai ter nenhuma exclusão, né? Sim. E o da separação total de bens também, tá? O que acontece nesse regime? Nesse regime a gente não tem bem do casal, a gente não tem um patrimônio comum, a gente tem só patrimônios particulares. Então no momento da separação, o que está registrado em meu nome é meu bem particular, fica para mim, e o que está no nome da outra pessoa fica para outra pessoa. Então a gente não vai ter uma divisão, uma partilha propriamente dita. Perfeito, perfeito. E quais são as principais implicações legais para casais com filhos menores de idade ao se divorciarem? Que já falamos aqui, né? Mas seria interessante a gente se aprofundar nisso. Olha, eu acho que esse tema é muito importante, Sim. porque a principal, as pessoas têm muita dúvida disso. Tem um filho menor, o que eu posso fazer? Isso. A principal questão é você entender que esse processo ele vai ter que ser judicial. Eu posso ter um acordo? Pode. Eu posso ter um conflito? Pode também, mas claro, ele vai de qualquer forma ser judicial. Eu sempre digo o seguinte, a gente vai ter no divórcio, por exemplo, a mulher, o advogado da mulher, o homem, o advogado do homem e a criança. Quem vai tutelar os interesses da criança ali é o Ministério Público. Então não significa que a mãe ou o pai não preze pelo interesse da criança, mas às vezes no momento do divórcio tu tá prezando por você também. fica prejudicado. Exato, então ali o Ministério Público é exclusivamente tutelando o direito da criança, ele só quer saber da criança no processo. Então é exatamente essa a principal implicação, a gente tem que entender que posso fazer um acordo e homologar pelo juiz, pelo Ministério Público, como posso ter um conflito, também vai ter interferência do Ministério Público. Essa é a principal questão, eles vão ter que tutelar e guardar os direitos da criança. E hoje como que se define normalmente esse regime depois, o pós, né, o divórcio ali em relação à criança? Na maioria dos casos, como que fica definida a guarda e tudo mais? Se é que tem uma maioria, uma estatística para isso? Tem. A gente vê hoje, eu vejo assim, no consensual, a gente consegue ter mais flexibilidade. Sim. Então a gente consegue com certeza melhorar alguns quesitos e ficar mais fácil. Porque tu entende que quando existe um conflito e é imposto uma coisa pra você, é muito mais difícil. E é isso que é o processo judicial, é o juiz que vai impor a guarda, a visita, então é muito mais conflituoso. Claro. A questão do acordo, além de ser melhor para a criança também, vai ser melhor para o casal ali que está se separando, porque ele vai ter que entender que assim, quem tem filho nunca vai se desvincular completamente. Perfeito. Você sempre vai manter aquele vínculo. Então, você não vai deixar de ser pai ou deixar de ser mãe. O vínculo vai existir. Doutora, eu vou ter que interromper, eu fui até além, porque a nossa conversa está realmente incrível, interessa para toda a sociedade, inclusive a nossa repórter Isabelle Almeida tem mais informações e dados interessantes sobre esse tema, então no próximo bloco a gente já volta com mais informações. O programa Seu Direito em Pauta volta já. Olá a todos, sejam bem-vindos novamente ao programa Seu Direito em Pauta. A conversa de hoje é com Nadine Soder, que é advogada especialista em direito de família, para conversarmos sobre as implicações legais do divórcio. Por isso, agora eu converso com a nossa repórter Isabelle Almeida, que tem mais dados e mais informações que vão certamente enriquecer o nosso bate-papo. Isabelle, é com você. Olá, Elisiane, e a todos que nos acompanham aqui no programa Seu Direito em Pauta. Dados do Registro Civil mostram que o Brasil teve 970 mil casamentos e 420 mil divórcios em 2022, ou seja, cerca de um divórcio a cada 2 casamentos naquele ano. Já em 2010, a realidade era um pouco diferente, com registros de 977 mil casamentos e 239 mil divórcios. Essa relação era de um divórcio para cada 4 casamentos. Os divórcios têm ocorrido cada vez mais cedo. Em 2010, 37,4% dos divórcios aconteceu em menos de 10 anos após o casamento, enquanto em 2022 esse percentual subiu para 47,7%. Divórcios ocorrendo após 20 anos de casamento caíram de 36% em 2010 para 26,4% em 2022. O tempo médio entre casamento e divórcio reduziu de 16 anos em 2010 para 13,8 anos em 2022. O número total de divórcios no país aumentou de 8,6% em 2021 para 2022. Em média, os homens se divorciam mais tarde que as mulheres,
com idades médias de 44 e 41 anos, respectivamente, em 2022. A maior taxa de divórcio foi registrada em Ivatuba e Iracema do Oeste, no Paraná, com cerca de 7 e 6 divórcios por 1.000 habitantes, respectivamente. Eu volto com vocês no estúdio. Bom, a gente vê, doutora, que em 2022 praticamente a metade dos casamentos acabaram em divórcio, né? A que se deve isso? Uma falta de paciência, está aumentando, enfim. Acho que pós-pandemia também a gente deve ter alguma informação estatística aí importante, né? Sobre o convívio mais caseiro aí dos dois, enfim. Mas o que está levando a esse aumento aí significativo, na sua opinião, doutora? Eu acredito que, assim, a questão de hoje em dia a gente ter uma facilidade e um conhecimento maior dos nossos direitos. Então, muitas vezes a pessoa ela não tolera mais certas coisas que a gente vê que no passado talvez a gente teria, né? Uhum. E a questão da pandemia foi um fato ali relevante mesmo. Na pandemia teve uma crescente muito grande, tá? Dos divórcios, exatamente por essa questão de uma proximidade maior, de você ter que estar ali numa convivência que às vezes não existia. Perfeito. A gente vê casais que às vezes levanta, vai trabalhar, volta de noite, então a convivência era limitada. Aumentou a convivência, certamente aumentam os conflitos. Perfeito, perfeito. E como que funciona a guarda compartilhada? Quais são os critérios utilizados aí pelo juiz para determinar essa guarda aí dos filhos? Acho que é um assunto importante da gente trazer novamente, a gente falava isso anteriormente aí no primeiro bloco, mas é importante a gente trazer porque essa questão dos filhos, eles são extremamente impactados com o divórcio, né? Então, como que isso ocorre hoje, doutora? Com certeza. A guarda compartilhada, ela funciona como, tá? Ela é um compartilhamento das decisões da vida da criança. Perfeito. Então, o casal, ele continua vinculado à criança como se eles estivessem casados, ativamente participando da vida. Uhum. Então, eles decidem em conjunto que escola a criança vai frequentar, se vai fazer uma atividade ali curricular, um futebol, se ela tem que fazer uma cirurgia, onde vai fazer, como vai ser feito. Então, em conjunto é decidido as questões relevantes da vida da criança. Mas não significa que ela tem que conviver metade do tempo com cada um. A gente tem essa grande diferença. As pessoas, elas confundem a guarda compartilhada com a convivência alternada. A divisão do tempo Exatamente. Ali em 50%. Hoje em dia, no Brasil, a gente só tem duas modalidades de guarda. A compartilhada e a unilateral. Na compartilhada, compartilha as decisões. Na unilateral, apenas um dos pais fica responsável por tutelar os direitos da criança. Hoje, como que a gente vai determinar que guarda eu vou aplicar no meu caso? A gente vai analisar o seguinte, a lei traz como regra a guarda compartilhada. Ela só não vai acontecer quando um dos pais não quer, não tem interesse, ou quando existe um fato que desabone algum dos dois. Por exemplo, Perfeito. Violência doméstica, negligência, maus tratos, não tem como aquele pai ou aquela mãe ter a guarda daquela criança, não tem condição. Então, a gente não vai obrigar ou determinar uma guarda que não tem a possibilidade ali de fazer bem para a criança. Sim. Então, hoje, por mais que a guarda compartilhada seja a regra, existem casos que a gente vai ter igualmente a guarda unilateral sendo aplicada. Perfeito. O que seria pensão alimentícia? É legal a gente trazer esse conceito. E como é calculado o valor a ser pago aí pelo cônjuge responsável? A pensão alimentícia ela é muito interessante porque o nome pensão alimentícia nos remete à alimentação. Perfeito. As pessoas entendem que é apenas para a criança comer. E não, a pensão alimentícia é para tu custear todas as despesas da criança. Aluguel, luz, água, internet, alimentação, vestuário, lazer, educação, saúde, tudo. Então, tudo que a criança vai precisar para viver, ela vai ter que ter garantido na pensão alimentícia. Porque senão a gente tem aquela questão, a gente determinou um valor de pensão alimentícia, mas agora a gente tem gasto com isso. Então, a pensão ela tem que ser baseada nisso. Como que o juiz vai analisar ou como que a gente, advogado, ali no momento de um consenso, vai trazer a forma do cálculo da pensão? A gente vai analisar o trinômio da necessidade, possibilidade e proporcionalidade. Então, vai ser a possibilidade de quem vai pagar. Se a pessoa tem um salário fixo, a gente pode determinar uma porcentagem sobre esse salário. Se a pessoa é autônoma, por exemplo, não tem um valor ali fixo de renda, a gente geralmente determina sobre o salário mínimo. Exatamente por quê? Por que é um percentual? Porque hoje R$500 é uma coisa, amanhã é outra, tu entende? A questão financeira ela modifica muito. Perfeito. Então a gente coloca uma porcentagem, porque o salário mínimo anualmente ali a gente atualiza. Da mesma forma a questão do salário, muitas vezes a gente também vai ter o reajuste. Então, a gente trabalha na proporção ali, né, na porcentagem
pra gente ter sempre também uma atualização da pensão. Além disso, a necessidade da criança. A criança, ela tem um gasto X com isso. Por exemplo, a criança a vida inteira participou ali, frequentou numa escola particular. Agora, no divórcio, por que a gente vai tirar isso que ela tinha? Tu entende? Ela tem que manter o padrão de vida dela. Então, tudo isso a gente também analisa. Qual que é o custo de vida dessa criança? E, além disso, a proporcionalidade. Às vezes, a mãe ganha mais, o pai ganha mais, tem condição de ajudar mais. Por que não? Então, a gente vai proporcionalizar ali os dois pais, também fazer uma proporcionalidade para que ambos contribuam na forma que eles conseguem, né? Perfeito. Então, a gente analisa tudo isso para aí sim fixar um valor de pensão. E é importante lembrar e ressaltar essa consequência jurídica que é muito, muito efetiva em relação à falta da pensão, à falta do pagamento. Né, exatamente. Hoje em dia, a gente tem duas formas de cobrar a pensão. Uma delas pode ser pelo rito da prisão, e efetivamente você vai ser preso. Então, eu sempre digo, às vezes é melhor você dever para um banco, para um parente, do que dever a pensão alimentícia, porque essa é a única dívida que vai efetivamente te levar à prisão. Então, é bem importante a gente manter o pagamento em dia, tá? Além disso, a gente tem a outra forma de cobrança, que é pela penhora de bens, né? Às vezes, bloqueio de conta bancária, penhora de um bem imóvel. Então, tudo isso a gente consegue fazer para buscar soldar a dívida da pensão. Boa, muito bom. E como que funciona a convivência ou visitas, no caso da guarda ali, se é obrigatório o pai pegar o filho toda semana, ou se tem essa regra, ou se pode ser flexível, ou se pode ser um acordo, isso pode mudar com o tempo, enfim. Como é que funciona? Exato. O que acontece? Hoje, a gente estava falando antes da guarda compartilhada, né? A gente tem essa confusão da guarda compartilhada e da convivência alternada. Sim. A convivência alternada seria isso, você ficar 7 dias ou 15 dias com a semana e depois ela trocar com a criança e depois ela trocar de casa. Mas pensa comigo, a criança em 2 rotinas. 2 horários, 2 vidas, isso não é um benefício para ela, tu entende? Então, às vezes é uma questão quase de ego dos pais de ter que estar comigo do que pensar no bem-estar da criança. Então, isso a gente tem que sempre priorizar. Por isso que no Brasil não existe guarda alternada, porque não é um benefício para a criança. Então, hoje a convivência alternada é muito difícil de acontecer, tá? São, assim, raríssimos os casos em que ela funciona. Mas a convivência em si, a gente até modificou recentemente, a gente tratava como visitas antigamente. Hoje trata-se o termo como convivência, porque a visita, tu percebe que ela é longe. Traz um ar de formalidade mesmo, né? Parece, vou visitar meu filho. Isso. Não, você tem que conviver com o teu filho. Você é pai ou é mãe, Sim. exatamente. Então, você tem que ter essa proximidade. Então, hoje a gente já trata como convivência. A convivência, ela vai depender muito de cada caso. Eu tenho casos desde casal que fica de manhã com um, de tarde vai pra escola e de noite fica com outro, há casais em que moram longe e só vê uma vez ao ano nas férias escolares. Então, vai depender muito da forma que o casal consegue lidar. E a gente gosta sempre de deixar, assim, marcado tanto no acordo, né, ali escrito tanto no acordo quanto na decisão do juiz, que o casal pode chegar num consenso e modificar as datas. Sim. Então, não é porque eu tenho que ver no segundo final de semana do mês que eu não posso, às vezes, ter um imprevisto e trocar essa data. Claro. É uma questão muito de bom senso. A convivência, ela vai depender da tua rotina, da tua disponibilidade. Então, é aquela coisa, você nunca vai deixar de ser pai ou mãe. Sim. Então, o mínimo é você estar ali disponível pro seu filho, né? Pra conviver realmente, pra né? ter essa convivência. E legal levar em conta realmente o contexto do casal. Exatamente. Trabalho, rotina e tudo Cada mais. casal vai ser uma Perfeito. forma de convivência. Tem casais que deixam livre, também é uma opção, pode ver quando tem disponibilidade. Então, depende muito realmente da rotina de cada um. Perfeito. Bom, como que as dívidas adquiridas durante o casamento são tratadas no processo de divórcio? A gente viu que a questão financeira é de fato uma questão. É uma questão que leva, uma questão depois que leva para o litígio, enfim. Mas como que essas dívidas são tratadas, aí são divididas, né? Oneram aí os cônjuges? Como que funciona? Assim como os bens, tá? As dívidas também vão depender do regime de bens. O da comunhão parcial de bens que a gente falou, que vai aplicar na grande maioria dos casamentos e na união estável, você vai, assim como os bens, dividir as dívidas igualmente. Então, todas as dívidas que foram feitas em virtude do casal, em virtude ali da família, elas vão ser divididas. Por exemplo, a dívida de aluguel, dívida de alimentação, tudo que vocês tenham ali que foi revertido para o casal, vai ser dividido igualmente entre eles. Agora, uma dívida de cunho pessoal, por exemplo, fui lá e gastei um valor em roupa e agora a gente se separou, eu tô com a dívida lá. É uma dívida exclusiva minha, você entende? Então, ela não vai entrar na separação ali no divórcio. Então, tudo vai ser a questão de
analisar as dívidas em si. A origem da dívida. A origem Se ela da beneficiou dívida. o casal de alguma forma, ela Dívida. também vai ser partilhada. Exatamente. Aí na comunhão universal de bens, não. Tudo é de todo mundo, inclusive as dívidas. Ônus Então, e bônus. eu gastei R$1.000 em roupa, você vai me ajudar a pagar a minha roupa, entendeu? Então, assim, é o ônus e o bônus mesmo. Então, Sim. no regime da comunhão universal não vai ter, né, divisão. Vai entrar tudo e vai dividir tudo. Sim. E no da separação total, então, cada dívida, né, fica exclusiva para cada um, tá? Até no da comunhão parcial, que é o primeiro que eu mencionei, Sim. Independe quem faz a dívida. Se eu fiz a dívida sozinha, mas ela foi em virtude do casal, o outro vai ser obrigado no pagamento. Então, Entendi. a gente tem que cuidar para que ela foi feita. O contexto O novamente contexto, sendo importante. exatamente. Né? Perfeito. Doutora Nadine, um prazer conversar contigo, viu? Muito obrigada. Muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade, fico muito feliz. Obrigada. Bom, quero agradecer também aos nossos apoiadores, CF Home Design, com esse mobiliário incrível que deixa ainda mais bonito, aí, mais agradável o nosso cenário, e a Quadro Shop, por esses quadros belíssimos que também embelezam demais o nosso cenário. A mais completa loja de quadros de Curitiba. E agora o recado para você que é empresário. Sabia que a sua marca pode aparecer aqui no programa Seu Direito em Pauta? A sua empresa e o seu negócio podem estar conosco através de parcerias, apoio e cotas de patrocínio. Como? Só entrar em contato através dos endereços que aparecem agora no vídeo. Gostou desse programa? Então já nos siga nas redes sociais. No Instagram Seu Direito em Pauta, como aparece na tela para você, e em nosso canal do YouTube, onde você pode conferir esse e outros programas. Seu Direito em Pauta, porque a informação é a sua maior aliada. Nós nos vemos na semana que vem. Até lá!